se ajeitando aí. Tá? Então tá, aqui. Eu pedi a Sandra que nos ajudasse nesse momento, assim, de uma pequena oração inicial, para a gente se situar um pouquinho, já que é um curso de teologia, e a teologia, um daqueles conselhos que a gente viu naquele primeiro lá, assim, que seja uma teologia de joelhos, uma teologia também, né, orante, que também nos conduz a uma dimensão da espiritualidade que nos atravessa. Então, Sandra, fique à vontade. Se você quer Então, que eu projete de uma vez. eu vou te falar para projetar. Então, nós estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No coração de Deus, nós vivemos, nós respiramos, nós estamos, nós somos. Eu gostaria de iniciar com lendo o Evangelho de São João, que é tema e faz parte do tema e lema da campanha da fraternidade. O Verbo, a luz verdadeira que ilumina todo homem, estava para vir ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para junto dos seus, mas os seus não o acolheram. A quantos, porém, o acolheram, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, isto é, àqueles que creem no seu nome. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e veio morar no meio de nós. E contemplamos sua glória, a glória de Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a Senhor. vós, Senhor. Poderia, a campanha da fraternidade, eu pedi, né, esse tema para rezar com a gente nesse início do nosso encontro, porque eu sinto saudade da campanha da fraternidade. Na paróquia aqui onde eu estou vivendo agora como serviço para minha congregação, a paróquia não fala, não tem um cartaz, não tem um sinal que nos coloca diante desse tema tão instigante para nós. E o tema da campanha da fraternidade desse ano é Fraternidade e Moradia. Ele veio morar entre nós. Então, São João bem nos diz que Deus quis estar presente conosco na nossa humanidade. E a gente está estudando, né, na antropologia teológica, o quanto essa ligação humana com o divino acontece na gratuidade de Deus, na gratuidade do amor de Deus e na liberdade humana, né? E quantas vezes a dignidade humana hoje, no nosso hoje, da nossa história, é tão fragilizada, é tão desprezada, e nós estamos estudando que a dignidade humana importa muito para Deus, importa muito para nós, para que sejamos mais humanos. Então, a minha oração hoje, a oração para a turma hoje, é que possamos estar abertos, abertas, para encarnar o amor de Deus aonde estivermos. Gostaria de terminar a oração com a oração da campanha da fraternidade. Gostaria de convidar, somos poucos, gostaria de convidar vocês também para acompanhar, para a gente ler em voz alta. Deus, nosso Pai, Pai, em em Jesus, Jesus, vosso vosso Filho, Filho,
viestes morar morar entre nós e nos ensinastes o valor da dignidade humana. Nós os agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o uso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia digna para todos. Nós os suplicamos, dai-nos a graça da conversão para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, teto e trabalho para todas as pessoas, a fim de que um dia habitarmos convosco a casa do céu. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Isandra, tá, por nos ajudar aí. Acredito também até que esse texto do Evangelho de João nos aproxima também da antropologia teológica, que é matéria desse curso, né? Então, justamente assim, esse fato de um Deus, né, que sai, por assim dizer, da glória e se encarna, se faz um de nós, e não só se faz um de nós, mas entre nós o mais humilde, o mais sofrido, o mais rebaixado. Parece que ele se faz, então, solidário aos últimos para poder chegar a todos. Né? A gente tem trabalhado esse texto também nas comunidades, no estudo da campanha, e eu tenho feito um paralelo, antes de chegar no Evangelho de João, eu tenho feito um paralelo, que assim, os evangelhos, embora todos abordem a pessoa de Jesus, mas veja, Marcos começa a mostrar Jesus já adulto, sendo batizado por João. Lucas volta ao anúncio, o anúncio do anjo feito a Maria, e nele o anjo aparece para Maria. Em Mateus, ele tem a preocupação de ligar Jesus com a descendência de Abraão, de Davi, 14 gerações, mais 14, então liga lá. E o anjo aparece para José, não para Maria, tá? Em João, ele busca ou situa, né, a palavra, Deus que é palavra, antes da criação do mundo, ou seja, então na eternidade, antes de todos os tempos, o que existia era a palavra, e essa palavra se faz, né, se faz humano, se faz um de nós. Então Jesus, ele partilha a nossa vida a partir da nossa história, a partir de dentro. Então quando ele, por assim dizer, né, fala de fome, com certeza ele experimentou algo da fome. Ele experimentou o sofrimento, ele experimentou a dor, ele experimentou o abandono, ele experimentou a rejeição. Então, ele assume a nossa vida a partir de dentro, então Deus que sabe o que nós sofremos a partir da nossa própria carne, da nossa própria história. Então, acho que isso antropologicamente é muito significativo. Minha gente, Mariano, não sei se... Sim? Perfeito. não, só que tudo é intenso, né? Eu não imaginava começar retomando a campanha da fraternidade, né? Eu acho que vale a pena comentar, até por aquilo que a gente estava falando antes, no início, né? Esse ano foi o primeiro ano que eu prestei atenção na campanha da fraternidade. Eu nunca tinha me ligado e é a primeira vez que eu peguei mesmo o texto base ali. É inacreditável, assim. Eu não tenho, enfim, notícia de como foram os outros anos, mas imagino que a tônica seja parecida, né? O livro da campanha da fraternidade, tem até a professora Zuleika, né, que foi nossa professora, né? É super bem escrito, assim, né? E aí, pegando até o que a gente está vendo agora, né, da teologia pastoral e a coisa da nova evangelização, e, né, quer dizer, é isso, né? É uma reflexão teológica sobre a realidade
é muito bem feita, muito pertinente, né? E que não é uma coisa que você, né? Enfim, até a experiência que eu tive em outros anos, né? De ouvir o hino e tchau, né? Não, é uma coisa que você, né? Realmente fica muito tocado. Não dá para você pegar isso, ler e deixar de lado. Não, aquilo realmente demanda um tempo, né? De decantação. Isso eu estou falando para minha vivência que ainda é pouco comunitária, assim, né? Quer dizer, eu fico imaginando como é que é vocês que têm esse trabalho com grupos, né? Com comunidades, a coisa realmente vai longe, né? Enfim, obrigado, né, Alessandra, por ter começado com isso. Que bom. Depois eu vou partilhar lá no grupo. Nós fizemos um livrinho que é uma espécie de uma síntese, mas assim, um pouco. Não é simplesmente só uma síntese do texto base, mas assim, é um pouquinho de uma maneira, um roteiro um pouquinho mais didático de estudar com as comunidades. Aí eu partilho depois lá no grupo, né, um PDF do livrinho e tem até um PowerPoint também que tem ajudado assim para explicitar. Se ajudar em alguma coisa, tá? Eu coloco lá depois. Minha gente, vamos partilhar aqui um pouquinho o que a gente teria assim para conversar. Tem algumas demandas que surgiram naquele sábado. Acho que talvez até alguns aí, não sei até se está por dentro das demandas que surgiram e dos encaminhamentos que a gente conseguiu e alguns ainda está parado no meio do caminho. Seria uma coisa que ele teria para tratar aqui. Não sei se também ao lado disso seja ligado às matérias, disciplinas agora desse bimestre, se teria alguma coisa relevante para a gente poder tratar também. E aí, então, a gente vê como é que a gente conduz a reunião. Então, só queria dizer que assim, não vai ser muito uma coisa assim, não é, não é uma aula, não é uma coisa, mas assim, é um encontro para a gente poder, então, partilhar a caminhada e também dificuldades que tiver e também os encaminhamentos que precisa. Eu pergunto se eu posso começar por aqui, se vocês preferem já colocar alguma questão. Pode Tá. começar. Então veja o seguinte, naquele sábado que nós tivemos aquela tarde de integração com as outras turmas e também depois um momento mais específico nosso, então surgiram algumas coisas. Então, por exemplo, houve uma preocupação com o TCC, tá? E entre a preocupação com o TCC, quem vai acompanhar? Né? Então, ou seja, o professor Moisés, ele ficou de conversar com o núcleo, né, dos dirigentes do curso, núcleo estruturante do curso, porque eu coloquei para ele justamente o seguinte: uma coisa é eu ajudar a acompanhar alguns no TCC, mas eu não daria conta de estar acompanhando todos, até porque tem matérias que são mais específicas, né? Então vamos pensar assim: alguém escolhe trabalhar uma dimensão mais bíblica, né? Então, ou seja, acho que aí precisaria de um professor da área bíblica para poder estar acompanhando, né? Uma coisa é assim, aquilo que é um pouquinho que a gente está navegando assim mais dentro dos conteúdos mais comuns, tá? Então, ou seja, a minha área é um pouco mais pastoral, eclesiologia, então aí tudo bem, mas assim, quando cai com uma coisa mais específica, então acho que seria importante a gente até ter alguém da área. Renata, bem-vinda. Renata, parece tudo bem? Seu áudio está desligado, né? Tá sem É, microfone. sem áudio, o áudio está fechado. Boa noite, gente. Eu estou na luta aqui com a tecnologia, não sei se vocês estão conseguindo me enxergar, eu não estou me enxergando com a câmera aberta. Tá muito Você está um pouquinho desfocado. diferente, viu? Tá Você está um pouquinho desfocado. diferente. Eu vou fechar a câmera então, mas eu tô aqui, vou ter que ver aqui pelo celular, porque o computador pifou. Vamos ver vocês, Não, tá? então tá bom. Seja bem-vindo, viu? Obrigada. Então, só ligado a isso assim, a gente não tem ainda um retorno, mas ficou de ver, e é uma coisa que eu firmei com o Moisés e Moisés. A gente precisa de mais gente disponível de outras áreas para poder dar um acompanhamento à altura de cada um, até para poder dar uma ajuda melhor, né? E ficar uma coisa bacaninha também no TCC, tá? A Eliandra levantou a mão. Eliandra, você queria dizer alguma coisa? Na verdade, já me respondeu, Mariana. Eu ia perguntar qual que era a sua área específica, e quem sabe eu já vou elaborando alguma coisa nessas áreas.
Tá. Então tá bom. Uma outra demanda que surgiu até as duas estão ligadas, é porque em julho a gente vai ter aquele encontro presencial, né, no sábado e domingo. Então surgiu a ideia de que houvessem mini grupos que pudessem dialogar sobre o TCC. Talvez então pessoas que estão um pouquinho mais afins, de áreas afins, talvez até com os mesmos orientadores, se fosse possível até algum orientador por lá, se seria possível então organizar, ter um espaço para esses mini grupos. Então, como na parte da manhã geralmente é um pouquinho mais livre, quem sabe? Então, assim, ficou essa possibilidade. E a possibilidade também da gente ver se consegue a biblioteca aberta, pelo menos, assim, num pedaço da manhã, talvez aí até o horário de começar as atividades na parte da tarde, que depende depois que começar, já não tem muito tempo que está indo na biblioteca, tá? E talvez até a possibilidade da lojinha da FAGE também, da livraria da FAGE, está aberta. Então, são possibilidades que está estudando, ainda não tem ainda muito uma certeza, mas o Moisés ficou de ver isso para nós. Então, eu também tenho cobrado isso dele. Uma outra coisa é o seguinte. Mariano, Oi, sim. só para confirmar, no calendário tá 27 e 28 de junho, essas datas estão mantidas, né? Eu penso que sim, eu não estou com o meu calendário aberto aqui, deixa eu só abrir aqui rapidinho, mas é que eu tenho marcado, mas é essa data mesmo, acho que é o último final de semana de junho. Isso mesmo. Isso, 27 e 28. Até coloquei aqui, a presencial EAD 2023. Coloquei 2023 porque é essa turma, né? Mariana, E, sim? não vou conseguir levantar a mão aqui, mas só para, por gentileza, assim, me baliza, porque eu vi lá uma chamada da reunião com você, mas eu não tinha me atentado para essa agenda e não vi lá se tem pauta. Então, agora eu estou vendo você falar de TCC, desculpa que eu entrei um pouquinho atrasado. Qual que é a pauta Ah, do nosso bate-papo? não, aqui no caso, assim, eu estou trazendo para a gente primeiro algumas coisas que foram levantadas naquela tarde de integração da abertura do ano acadêmico, tá? Então, assim, surgiram algumas demandas, eu estou trazendo alguma resposta dessas demandas, tá? E tem algumas outras coisas também que o professor Moisés colocou na última reunião nossa, entre os tutores, e depois a gente vai abrir também para alguma coisa do acompanhamento do curso, né, dúvidas e o que tiver para a gente poder conversar aqui entre nós, Tá bom, obrigada, Mariana. Certo. tá? Com relação Mas fica à ainda, vontade, hein? com, Sim. rela- com relação ainda à questão da prova presencial, já estão abertas as inscrições para alojamento? Olha, Marcelo, eu não tenho certeza, porque assim, o alojamento é outro departamento lá na FAGE, mas acho que seria interessante assim já procurar saber, Nós tá? estamos em final de março, né? Aí tem É, maio, abril, maio, junho já a prova, né? é. Mas eu acredito que esse ano, pelo menos, não vai dar aquele enchimento, é porque a gente não vai ter curso de férias em julho, Hum, tá? Então, que geralmente, assim, dá aquele costume, assim, certo. então, mas eu acho que vai estar um pouco mais tranquilo. Mas, assim, seria interessante já entrar em contato lá e ver, e até se alguém entrar em contato também, até poderia colocar uma notinha lá no grupo, olha, né, não está aberto não, ou não, já está aberto, então, que aí quem tiver interesse já procura, né? Ok. Uma outra coisa é o seguinte, primeiro, deixa eu colocar assim, para ninguém assustar, tá? O que está para trás já vai ser considerado integral. Mas o que vem para frente, veja o seguinte: faz parte da carga horária do curso, né, um acompanhamento chamado acompanhamento da tutoria. Esse acompanhamento inclui as lives que a gente faz aqui, as lives com os docentes e os encontros que vão acontecer de acompanhamento do TCC. Porque deve dar um total de 48 horas a ser preenchido de horas aulas. Então, ou seja,
O que está para trás, ou seja, todas as lives que já aconteceram com tutoria e com os docentes, ela vai ser considerada, já vai ser calculada e já para cada um e já vai ser colocada no currículo as horas já compensadas. Só que o que vem para frente, aí depois eu vou colocar também uma nota disso lá no grupo, com explicação melhor, mas é importante ficar. Aí vai ser o seguinte: quem tiver presente, igual por exemplo, aqui hoje, quem está presente aqui já vai estar ganhando, por assim dizer, essas horas, porque o próprio Teams ele faz uma lista de presença, então pela lista de presença já vai ser classificada essas horas. Quem, por assim dizer, for ver o vídeo depois, aí, né, ele vai ter que fazer uma declaração, tipo assim, né, declaro para os devidos fins que eu visualizei o vídeo da tal aula no dia tal e tal, e vai pedir um pequeno resuminho daquilo que ele aprendeu lá, como uma forma de contabilizar essas horas, tá? Isso para frente, para trás, despreocupa que já está lá, né? Então, isso foi colocado, vai ter um modelinho, né, dessa declaração, assim, só para poder favorecer, mas então, só para lembrar que isso faz parte também do cronograma, né, das horas de acompanhamento ao estudante. Mariano, Sim. isso já está, inclusive, aqui um ícone que foi inserido nas atividades complementares EAD. Depois do item 12, já tem o formulário de acompanhamento de estudo para caso de participação assíncrona. Já está na plataforma, no AVA. Então, ó, então já tá, porque o Moisés ele falou que ia colocar, então eu não estou dando firmeza, porque então melhor ainda que ele já colocou, então. Certo. Né? Aí então já está lá, né? Aí, então, isso aí só deixou bem claro que tudo que foi passado vai ser assumido como já realizado. O retroativo, né, no caso, já vai estar certinho. Agora, daqui para frente, aí vai ser diferente. A data ainda do encontro com os docentes, que a gente sempre tem em cada bimestre um encontro também com os docentes, ela não está marcada ainda, né? O Moisés não conseguiu marcar no último encontro com os professores, então ele pretende ver se consegue marcar, né? Acho que essa semana ele vai tentar ainda marcar esse encontro com os docentes. Bom, então eu penso que das demandas que tinham surgido... Sim. Deixa eu te perguntar, eu não sei se é com você, de repente você pode até nos ajudar um pouquinho. Eu acho que não é uma dúvida só minha, mas muito, porque no grupo nós já andamos uns perguntando para os outros. A questão dessas horas complementares, por exemplo, eu faço algumas atividades na paróquia, algumas muitas. Eu sei que tem como a gente lançar alguma coisa lá como horas complementares. Como que eu lançaria isso? Eu pediria um relatório ao padre, ele assinaria com o CNPJ o carimbo dele, ou teria também algum formulário específico? Porque eu até pedi para ele fazer tudo separado para mim, o da catequese, porque eu ajudo ele nas questões pastorais, das pastorais, da catequese com adultos, da catequese eucarística, eu pedi a ele que fizesse tudo separadinho, inclusive o da síntese, porque nós trabalhamos juntos, nós trabalhamos antes, estudando o livro, estudando tudo, e na hora nós fizemos juntos, e a síntese final também nós fizemos juntos. Eu pedi a ele que fizesse isso para mim por escrito. Então, ele vai fazer tudo separadinho para poder lançar. Eu posso fazer assim ou tem algum formulário, alguma coisa também específica? Não, eu creio que pode ser assim. Agora, é importante que apareça o seu nome todo, talvez até um documento para poder, né, pelo menos um RG ou um CPF, né, para poder, no caso, só acontecer. E também, né, algo do documento dele também, ou a carteirinha de padre, ou um documento dele, né, porque aí fica algo mais, né, documentado, né, com referência, né, e também já ainda você até falou que vai ter o carimbo da paróquia, se tiver um papel timbrado da paróquia, tudo isso então ajuda a dar uma legitimidade. Mas o mais importante é isso, né?
E também tem que deixar claro essa questão, por exemplo, de quantas horas, né? No caso, assim, porque lá é uma indicação feita por horas. Porque diga assim, dá uma declaração que você trabalha na catequese, ajuda na catequese paroquial, mas de repente, por assim dizer, não está contabilizado as horas, então fica mais difícil, tá? E até dizer também mais ou menos desse período, ou seja, né, de dizer, olha, que no período, vamos supor, de janeiro até julho, né, então ajudou com tantas horas aulas ou com tantas horas no trabalho da catequese, então explicitando um pouquinho melhor essa questão das horas, a documentação e um papel timbrado, mas né, é só testar mesmo o que você está fazendo, tranquilo. Irmã Marta, boa noite. Boa noite, Tudo professor bem, né? Mariano. Boa noite, turma. Ô, professor Mariano, talvez você já tenha falado, mas eu perdi. Quando eu fui postar os certificados no ABA, nas atividades complementares, eu postei no grupo que é da presencial. Eu preciso repostar para o IAD? Olha, eu tenho quase certeza que sim, porque assim, o presencial são dos alunos que estão, né, um pouco lá presencial, né? Agora, isso é muito, muito difícil de refazer isso tudo? Não, não é difícil, não. É porque eu fiquei em dúvida se eu poderia fazer isso. Ou eu entro em contato com o Padre Moisés para saber. Talvez até podia ser até com a Júlia mesmo, Com para a Júlia. desafogar um pouquinho o Moisés, que ele tem hora que ele vira, coitado, ele É, vira um eu pensei em para-raio, mandar né? um recado para ele, fiquei preocupado. Vai ser muita coisa para a Tudo cabeça desemboca dele. nele. É. Porque diga assim, Irmã como é uma Marta, coisa um pouquinho mais específica, assim, então não sei se alguém talvez já teve algo semelhante aí, pode dar, até clarear, né? Aham, Porque assim, ok. eu não saberia dizer, mas assim, eu não sei se eu entendi corretamente, mas eu acho que a professora Érica, que vai acompanhar o estágio, a Eric vai acompanhar o estágio. Érica, se eu entendi bem, é ela que vai, acho que, retomar o processo de contabilização ali das horas, tal, né? Que o professor Godet tinha começado a fazer e outros antes dele, né? Então, não sei, talvez, irmã Marta, esperar um pouco, ver como que a Uhum. professora Érica vai se organizar para isso, né? E aí avaliar, né? Enfim. Talvez, irmã, mas só uma ideia, né? Só passar mesmo no WhatsApp lá com a Érica, né? Já que ela está acompanhando, falar assim, olha, eu postei as atividades no presencial, eu preciso repostar no EAD, e aí ela Ok. vai responder talvez com mais facilidade, Com a né? Érica? De fato. Porque ela vai estar acompanhando essa questão do estágio Ah, ela agora, vai essas também. Ah, atividades ok. também. Porque Entendi. acho que começou com o Eu Felipe, depois passou para o Godoy, que depois, né, o passou para César. lá e ficou para o Moisés e está ainda nessa. Ok. Eu entro em contato com ela. Marcelo, ok, obrigado, irmão. Marcelo Obrigada. e depois a Renata. Eu estou com uma dúvida com relação a esse item que a Renata, que a Eliandra levantou. O item 11 dessa atividade chama Assembleias e Encontros de Formação Específica relativos ao carisma vocacional. Na minha cabeça, são os encontros de formação para mim enquanto catequista, e não os encontros que eu promovo para catequizar, porque uma coisa parece que difere da outra. O que entra nesse item 11 aqui? É a catequese que eu dou ou os encontros para a formação de catequistas? Deixa eu tentar até abrir aqui também, porque assim, confesso que essa aí, no meio Ô, dos meus Marcelo, apertos, desculpa, eu tenho Ariane, te aberto as interromper, mas, matérias ô, e Marcelo, eu coisas, não até tenho aberto. imaginei postar aí mesmo, porque, na verdade, eu não vi outro lugar que eu conseguisse postar os encontros de catequese, as formações a nível de igreja, sabe? Aham. Eu confesso que eu iria postar tudo aí. Mas aí, deixa eu entrar nessa
conversa aí, Leandra e Marcelo. Na verdade, as considerações que eu queria fazer, eu acho, irmã Marta, que quem vai apontar atividades complementares, pelo que eu ouvi aquele dia da reunião, vai ser o Moisés, não a Érica. A Érica vai cuidar só do estágio, se eu não estou enganada. Tá? Eu entendi É o que vai lançamento, isso mesmo. Ok. É, Mas eu entrei em tá? contato com o E Padre Moisés, então, para melhor. irmã, e se possível, coloca lá no grupo, por favor, tá? E Tá aí, ok. com relação a essa questão do Marcelo e da Eliandra, eu não sei, eu acho que está um pouco confuso isso aí, porque, por exemplo, nós que já atuamos na igreja, né, Eliandra, foi solicitado que contabilizasse essa nossa atuação como estágio, e eu não sei você, mas no meu caso aqui, inclusive, eu me senti um pouco assim, não foi prejudicada, porque eu acho que é crescimento, mas tendo em vista a nossa correria, né, o meu pároco aqui pediu que eu escrevesse um projeto fora da catequese, que já é meu servir. Então, eu não entendi que eu vou incluir, né, o meu servir como catequista em lugar nenhum aí dessa tela de atividades complementares. Eu até peço que vocês me ajudem, porque aí, então, eu vou ter muitas horas, né, porque eu canto salmo. Será que isso tudo vai contar? É isso que vocês estão dizendo? Ó, eu perguntei isso para o Padre Moisés e ele me respondeu assim: Bom dia, Marcelo. Esse item era muito voltado aos estudantes de nosso curso presencial, que vinham de congregações religiosas. Ele reconhecia e reconhece, por exemplo, uma formação oferecida pelos franciscanos sobre o seu carisma ou uma assembleia desta congregação. Tá Aí eu confuso, estou né, gente? entendendo que é a formação que eu recebo para ser catequista, para ser leitor, para ser salmista. Porque se for essa formação, enquanto eu dou formação para catequizar, aí eu acho que ficou meio confuso, né? Uhum. E Mesmo no meu porque projeto, parece que é o trabalho que a gente faz, né? Quer dizer, já é o trabalho que você faz. Se todo o trabalho que você faz você pode contar, aí você vai extrapolar de horas, porque realmente é o seu trabalho. Agora, se eu entendo aquilo que o Marcelo está dizendo, que se é formação que você recebe, que não é o seu trabalho, você está se formando, então pode ser contado, eu acho, como horas. Mas se é um trabalho que você faz, é um serviço que você faz já, não sei. É. Mas também vejo que poderia ter uma abertura nesse sentido, porque nós somos EAD, nós não somos lá estudantes presenciais que têm horas, assim. Então, acho que poderia também contar como horas o trabalho que a gente faz, mas por como Mas exemplo, veja, Mariano, eclesial, e- né? Eclesial. só é, queria, ô, Renata, só um segundinho. Veja assim, por exemplo, talvez, Renata, aproveitar as horas de catequese em si, não sei, mas, por exemplo, se você trabalha uma formação para os outros catequistas, né? Então, ou seja, eu penso que entraria no número 10 aqui de assessorias em contexto de plásticas eclesiais diversas. Então, por exemplo, a por exemplo, Eliandra falou ali que também, assim, claro, tem o trabalho da catequese, mas, por exemplo, eles fizeram uma síntese de um material e tudo mais, então, ou seja, que demandou tempo e tudo. Então, eu acho que, assim, entraria um pouco nessas práticas eclesiais diversas, né? Então, sim, porque sairia só desse acompanhamento, vamos supor que seria mais só direto com os catequizandos, mas seria um trabalho também com os catequistas de formação, um encontro sobre campanha da fraternidade, mês da Bíblia, um encontro, né, de formação com um grupo de juventude, com um grupo de casais, com um grupo do dízimo. Então, acho que isso aí entraria um pouco mais diretamente nisso aí. eu não sei se ajuda, Mariano, mas eu acho que talvez o que a gente deva fazer, porque realmente é uma interrogação, ficou um pouco confuso, como Marcela e a Sandra falaram, é a gente postar como a gente entende no formulário que tem lá, e aí o Moisés vai considerar ou não. Porque, por exemplo, duas situações no mesmo caso. É, o
Está cortando, Renato. Renata, começou a cortar agora, não sei. Vê se melhorou agora. Eu fiz sim. recente um curso de formação para acompanhamento espiritual. Então, quer dizer, o curso foi uma formação para mim. Posterior a isso, eu já estou acompanhando espiritualmente um grupo de paroquianos. É uma outra situação, né? E eu acho que eu posso incluir as duas em algum lugar lá da atividade complementar. Uhum. É isso, né? Acho que o que a Renata coloca também é providente, porque, digo assim, a gente posta, faz uma coisa direitinho, querendo que seja contado. Se por acaso não for contado, é paciência, né? Mas, ou seja, pelo menos, né, nós estamos tentando. É preferível postar e não ser contado que deixar de postar, que aí não vai ser contado mesmo. Nem chance de contar não tem. É. Uhum. Ok. Bom, sobre isso aí, no caso, então estaria tranquilo? A gente poderia ir adiante? Tá. Da parte de vocês, teria alguma coisa assim mais relevante que seria para a gente poder tentar conversar, talvez ligado ao acompanhamento das matérias, das disciplinas desse bimestre? Mariana, eu estou com uma dúvida.